Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei para a gente fazer mais um desenho, mais um treino para aquelas pessoas que estão iniciando na pintura em tecido, ou seja, mais um treino para o vídeo Pintura em Tecido com Eliane Silva, número 6. Vamos ver? Vou fazer o desenho com vocês inicialmente. É um desenho também assim bem simples, a gente vai fazer esse círculo um tanto oval, não é? O desenho de ovos de Páscoa. Olha só, vou fazer 3, esse aí eu vou deixar ele bem completo, ele está na frente. Primeiro eu jogo a minha ideia, depois eu vou escurecendo um pouquinho para enxergar melhor essa ideia e ver se está bom. Vou fazer esse outro que vai aparecer uma parte dele, um pedacinho já vai ficar escondido atrás desse primeiro. E vou fazer um outro aí atrás. A gente joga a ideia e depois, olha, veja que esse ficou bem tortinho, depois a gente vai arrumando, vai deixando ele mais certinho. Em volta desses ovos, eu vou colocar uma vegetaçãozinha, sabe aquele treino que eu passei para vocês, aqueles risquinhos que representam umas folhagens mais alongadas? E eu vou colocar umas pedrinhas também aí para esse chão, né? Umas pequenas rochas, para a gente treinar direitinho isso aí. Eu já havia falado para vocês de rochas, de como fazer umas rochinhas. Embora eu tenha mostrado elas assim bem pequenininhas. Essas eu vou fazer maior, para você ter uma facilidade maior na hora de pintar elas, ver melhor como é feita a pintura. Agora que a minha ideia está aí colocada, eu tenho noção de que é realmente aquilo que eu quero, eu vou acender ela. De início, eu fiz o rabisco, né? Fiz um risquinho bem suave desses 3 ovos de Páscoa, dessas rochas aí em volta, e puxei também uns raminhos de mato, né? Umas graminhas, uns matinhos assim mais alongados, umas folhagens mais alongadas. Então, é isso que eu quero um desenho assim bem simples, grande, os objetos assim grande para ficar fácil de você desenhar, de você pintar. Então, agora eu vou acendendo mais, colocando o grafite mais forte para você conseguir enxergar melhor aí em casa. E vamos deixar essa ideia bem visível, bem simplesinha, porque o objetivo é alcançar aquelas pessoas que estão começando na pintura em tecido. É mais um treino para aquele vídeo lá que eu fiz, Pintura em Tecido com a Eliane Silva, número 6. Ou seja, lá eu ensinei alguns movimentos para você treinar com seu pincelzinho aí em casa, suas tintas. E agora, esse já é o segundo vídeo que estou colocando para a gente ir treinando um pouquinho aquilo. Pode parecer bastante difícil para você que está iniciando, mas não se preocupe. A gente vai passo a passo treinando aqueles risquinhos, vamos colocando em prática com esses desenhos e vai ficando cada vez mais fácil. Eu sei que é difícil no começo a pintura em tecido, em tela, no que for, no que você for pintar. Por isso, você pega um paninho assim, mais tranquilinho, pequeno, um guardanapozinho, algo que você tem em sua casa, pode ser até usado já para você treinar. Depois que você for ganhando uma prática, aí então você vai fazendo um paninho de prato para vender, se você precisar, se você quiser, para presentear, enfim. Primeiro eu fiz o desenho desses ovos, dessas rochas, essa grama em volta, essa vegetaçãozinha. Agora, eu vou decorar um pouco esses ovos. Olha só o que estou fazendo. Estou decorando esse aí de frente. Você pode colocar o desenho que você quiser para ele. Eu estou colocando essas circunferências aí, fazendo umas bolinhas, uns círculos em cima dele. Para esse outro, eu vou fazer esses risquinhos. Olha só, como se tivesse uma fita por cima desse ovinho. Mas, para cada uma dessas, eu vou pintar de uma cor. Olha bem, qual o objetivo desses desenhos que eu tô colocando aí? Eu quero que você treine aquela questão de preenchimento. Não pense que é tão fácil. Quando a gente tá começando, os nossos pincéis parece que não obedecem, não tem jeito. Então, o jeito que a gente pode fazer é treinar
esses contornos, tentar deixar eles o melhor possível, fazer nossos pincéis obedecerem. Então, feito o nosso desenho, ele tá todo escurinho aí para você conseguir enxergar direitinho. Eu vou começar a fazer um chão. Para esse chão, olha só, eu peguei uma porção de azul, uma porção de duas porções de amarelo. Estou misturando isso aí, ficou um pouco escuro, eu vou colocar mais uma porção de amarelo. Ou seja, eu vou pegar uma porção de azul turquesa para 3 porções de amarelo limão. Vou fazer uma misturinha, não vou colocar água, vou trabalhar ele dessa forma, do jeitinho que a tinta está. Estou usando o pincel número 6, cortadinho, lixado, e vou espalhando essa tinta aí. Veja, ela segura um pouquinho mais, porque ela tá um pouquinho mais durinha, não tem água, nem clareador de tinta, estou usando nem água, nada. Estou usando ela do jeito que tirei do potinho. Então, eu vou espalhando, vou fazendo o meu chão, deixando mais escuro próximo aos ovos. E conforme eu vou me afastando, eu vou esfumaçando essa tinta. Tá vendo? A parte de cima fica escura. E conforme eu vou me afastando dos ovinhos, eu vou deixando mais suave, eu vou passando só a sujeirinha do pincel. Aí você pode dizer assim, Eliane, quando eu começar a lavar o meu tecido, a parte que ficou mais escura, que a tinta grudou melhor no tecido, ela não vai sair. Mas essa parte que a tinta ficou assim bem superficial, ela pode sair depois. Eu concordo com você. A tinta, ela não tá segurando tão bem nessa parte que tá mais esfumaçada, que está mais clarinha, tão quanto essa parte que está bem próxima aos ovinhos. Mas aí, depois eu mostro a vocês o que eu faço quando eu pinto assim. Vamos nos preocupar primeiro em fazer essa sombra. A gente vai pegando tinta. Para fazer o contorno, a gente pega a tinta só de um lado do pincel, aquele mesmo processo que a gente viu nos outros vídeos. Pega a tinta só de um lado do pincel, coloca a tinta para o lado onde a gente quer fazer o contorninho bem feitinho. Vou puxando essa tinta para baixo, afastando do desenho ou para cima, como estou fazendo aí agora. Olha só. Coloco a tinta, fazendo o acabamento dela com a pedrinha. E conforme eu vou me afastando da pedrinha, eu vou levando só a sujeirinha do pincel. Sabe o pincel só sujinho, sem tinta mais nele? Pronto. É desse jeito que eu vou conseguindo essa tonalidade mais suave e sumindo a tinta no meu tecido. Quando tem bastante tinta no pincel, eu coloco o pincel no lugar onde eu quero que fique mais escuro. Nos lugares que eu quero que essa tinta vá esfumaçando, vá sumindo, eu vou levando esse pincel já sem tinta, ou basicamente sem tinta. Veja os pontos que eu estou escurecendo, estou pintando metade do meu desenho dessa forma, com essa tinta sem nada de água. Só tô passando aí a tinta, a minha misturinha, do jeitinho que eu tirei ela do meu potinho. Não passei clareador de tinta para tecido, não passei água, não passei nenhum diluente, nada, nada, nada. Tal qual a tinta veio. Essa parte aí já está pronta. Agora, veja o que eu vou fazer. Eu peguei o clareador de tinta para tecido. Sua tinta ainda está um tanto úmida, que você acabou de fazer o seu chãozinho. Nessa parte, principalmente nessa parte, onde está mais clarinha, eu faço isso. Eu passo o clareador. O que vai acontecer nessa hora? Eu vou deixar o meu tecido mais umedecido, eu vou fazer com que essa tinta ela se grude mesmo, se prenda a esse tecido, e na hora que a gente vai lavar, vai lavando, lavando, ela não vai soltar, ela não vai ficar mais assim na superfície do tecido, ela vai penetrar no tecido, porque o clareador vai umedecer agora um pouco, e veja que ele também vai melhorar as emendas da tinta com o tecido aí, vai ficar uma coisa mais uniforme, até mais bonita, tá vendo? Eu dou preferência até a colocar assim depois do que colocar antes. Geralmente, quando eu coloco antes, às vezes eu borro um pouquinho, fica um pouquinho manchado.
Agora, vamos fazer um pouquinho diferente essa outra metade. São 3 porções de amarelo, não é isso? Para uma porção amarelo-limão, para uma porção de azul turquesa. E aí está a minha porção de azul turquesa. Vou misturar tudo isso. Vou fazer aquele verdinho novamente. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar mesmo parecido. Se vai ficar muito distante a tonalidade. Quando a gente faz misturinhas assim, faz uma porção, depois faz outra, às vezes a gente corre o risco de ficar um pouquinho mais clarinho, outro mais escuro. Mas quando a gente sai medindo direitinho as quantidades, às vezes isso não acontece não. Vamos passar no tecido e vamos ver agora. Olha só. Viu que ficou bom? Bom, gente, vocês viram o que eu fiz agora, não é? Eu coloquei uns pinguinhos de água e estou umedecendo essa minha tinta. Metade do meu desenho eu fiz a sombra sem água. Depois eu passei clareador de tinta para tecido em cima, para unir melhor essa tinta ao tecido e ela não ficar largando. Aquela parte esfumaçada não sair fácil. Aí você diz, eu não tenho clareador de tinta para tecido. Você pode estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Você pode estar deixando a sua tinta mais úmida, porque, olha, quando a gente vai passando ela no tecido, ela não vai ficando solta em cima, ela não vai só sujando o tecido para depois correr o risco de largar. Não, o tecido vai absorver bem essa tinta, porque ela está um tanto úmida, até um bocadinho úmida, vocês viram que eu coloquei bastante água, e ele não vai deixar essa tinta soltar. Depois que sair secar, que você for lavar o seu tecido, essa tinta está bem presa, bem segura ao seu tecido. Ela não vai ficar soltando, largando com o tempo. Principalmente as primeiras lavagens, às vezes não sai a tinta, mas depois aquele lugar que ficou muito ralinho, ele vai sumindo. E nesse caso não tem como sumir porque você molhou sua tinta e o tecido absorveu ela mesmo e segurou bem nas fibras do tecido. E veja que a pintura fica mais leve, fica mais fácil. Mas eu aconselho você a colocar pouquinha água para quando você for começar, porque se você colocar muita água e o seu tecido não for assim uma sacaria igual o meu, principalmente esse meu que é uma sacaria bem grosseira, ele pode depois borrar o desenho. Pode deixar manchinhas até bonitas, bem interessantes, ou manchinhas que não fiquem muito desejáveis. Então, coloque a água, sim. Se você não tem um clareador de tinta para tecido, coloca. Mas coloque bem pouquinho. Se o seu tecido for bem grosseiro, igual esse, coloque até um pouco mais. Veja que eu coloquei até uma boa porção de água. Mas se for um tecido suave, um popeline ou algo semelhante, coloque só 1, 2 gotinhas, assim, só para deixar mais úmido mesmo, tá? Veja que eu fiz os 2 lados do meu chãozinho, ficaram bons os 2. Um eu fiz com a tinta do jeito que veio no potinho, o outro eu fiz com a tinta mais úmida, e aí estão os 2. Nem fez muita diferença, você olhando não sabe qual dos 2 teve alguma diferença, né? Olhando, você acha que todos foram feitos iguais. Olha só agora aí a parte de cima. Nesse lugar onde tem essas vegetaçõezinhas, eu vou também fazer uma sombra, uma leve sombra com o verde do chão, aquele verde que nós fizemos no chão. Veja que é uma sombra bem curtinha, a parte que encosta nos ovinhos fica escura e eu vou só esfumaçando, puxando assim, levantando o pincel, ó, para cima. Você pode ir puxando, deixando um pouco riscado, tá bom? Olha só, você pode ir riscando um pouquinho, porque vai ter uma vegetaçãozinha aí, então não se preocupe muito se ficar uns risquinhos, uns borrãozinhos, porque tudo isso será coberto pelas vegetaçõezinhas que vamos colocar. Feito isso, agora vamos começar a colocar um pouquinho de sombra. Não vou fazer mistura, para não dificultar mais a sua vida. Vamos pegar o preto, vamos levar só os pelinhos sujinhos, tá? Veja que o preto que eu tô colocando é só uma sujeirinha. Tô pegando, tô tirando o excesso de tinta do pincel.
deixando só os pelos sujinhos e tô passando por esses cantinhos aí. Observe onde eu estou colocando. São os lugares que eu quero maior profundidade. Nessa hora eu peguei o preto puro, porque esse cantinho eu quero ele ainda mais escurinho. Você puxa essa sombra com preto assim bem curtinha, tá vendo? Ela não é muito longa, eu não alonguei tanto ela quanto o verde. Olha só, vamos fazer dos dois, nesse espaço onde ficam os ovinhos, 2 ovinhos, e vamos fazer também próximo essas pedrinhas, ou essas rochinhas. Olha só como eu vou colocar aí. Você já não se preocupa, porque a rochinha ela será com preto também. E a sombra eu já vou esfumaçar, tipo, esfumaçar um pouquinho abaixo da rocha, como sombra. Sendo que a rocha ficará bem escura, será totalmente coberta com preto, e a sombra será um esfumaçado apenas. Como ficou, tá vendo? O nosso chão e as nossas sombras. Agora, vamos começar a nossa pintura. Vamos ver logo uma misturinha que eu vou fazer aí, fazendo uso do amarelo que eu tenho trabalhado com ele, pelo menos para todas essas pinturas que tenho feito dessa parte, desse projeto Pintura em Tecido com Eliane Silva, eu tenho usado o amarelo limão, e aí está 4 porções de amarelo limão e 1 porção de vermelho tomate. Eu tinha sugerido até o vermelho scarlet. Mas como o vermelho tomate, ele é mais fácil de encontrar, ele é mais comum a ser usado, eu estou usando ele mesmo. Olha só, estou fazendo aí um laranja. Eu fiz esse laranja com 4 porções de amarelo limão e 1 porção de vermelho tomate. Veja que ficou um bom tom de laranja. Fica um pouquinho esbranquiçado esse laranja que a gente tem, dessas 2 tonalidades, porque o amarelo-limão, ele é um pouquinho esbranquiçado mesmo. É como se ele tivesse em sua composição um pouco de branco. Mas tá ótimo esse laranja para a gente pintar esse ovinho. E eu vou encher primeiro uma boa porção com amarelo-limão, no ponto em que eu quero luminosidade. Veja que eu tô pegando tinta assim bem tranquilo no pincel, não tô pegando em quina de pincel, não tô pegando só de um lado, enfim. Eu tô pegando até uma boa porção e bem tranquilo, porque eu não estou preocupada com contorno. Eu tô pintando mais pro centro desse ovinho. Vou esfumaçar no em volta, para que esse amarelo receba melhor esse laranja que fizemos. Olha só, vou deixar até bem mais longo e bem esfumaçado, porque fica mais fácil da gente emendar nossas tonalidades. Veja o centro bem preenchido e o em volta esfumaçado. Agora, vamos para o nosso laranja, nossa misturinha. Vou começar me preocupando com as emendas. Você sempre busque fazer as emendas das tintas primeiro, porque se a tinta seca, olha só, movimento circular para fazer essa emenda. Se a sua tinta seca, fica mais difícil de você emendar as tonalidades, tá? Então, eu vou logo fazendo essa emenda. Não se preocupe se parecer que esse amarelo-limão vai sumindo, vai se diminuindo demais. Depois, a gente ainda vai usar um pouquinho dele. Veja que eu tô fazendo movimentos circulares, isso ajuda a gente a emendar mais rápido e mais curto, fazer a emenda mais curta. E vou fazer isso em volta de todo o meu amarelo. Essa parte de cima, vai ser mais estreito, a nossa emenda será mais curtinha, vai ficando um pouquinho mais difícil, não é? Quando o espaço é menor, fica mais difícil. Vou me preocupar com o meu contorninho, então, vou pegar a tinta só de um lado do pincel, fazer esse contorninho aí de fora, e depois eu venho, olha, emendando o meu laranja com esse amarelo-limão. Vamos misturar bem, veja que o meu amarelo ficou um toquezinho alaranjado, mas é assim mesmo. E vamos agora terminar de preencher todo esse ovinho. Nessa hora, a gente vai começar a se preocupar com os contornos, ó, tinta só de um lado do pincel.
a tinta voltada para o lado onde a gente quer que o contorno fique bem feito, ou seja, para o lado de fora. E o preenchimento em si é bem tranquilo, não é? A gente só vai se preocupar com os contornos, que é o meu objetivo para essa pintura, é ajudar você ou forçar você a treinar um pouco o preenchimento. Olha só, peguei mais amarelo limão e vou colocar principalmente para esse encontro aí. Lembra que o nosso amarelo limão era bem mais longo? E o vermelho, aliás, o laranja, nossa mistura laranja, cobriu ele, cobriu bastante dele. Então, a gente vai tomar o nosso espaço novamente, a gente vai crescer de novo esse amarelo limão para cima desse laranja. Vai resultar nesse degradê de cores, mas esse é o objetivo mesmo, é a gente acabar fazendo uma emenda mais suave, menos agressiva. E quando a gente pega essa tonalidade mais clarinha do amarelo-limão e vai levando para cima do laranja, a gente consegue deixar esse encontro dessas duas tonalidades mais suave, bem mais delicada, mais agradável ao olhar. Você vai misturando isso aí, crescendo esse amarelo-limão até o quanto você quiser. Se você quiser menos, coloque menos. Se quiser mais, pode colocar até mais, deixando mais suave o nosso laranja. E agora, eu vou pegar o branco e colocar um pouco de luminosidade aí em cima. Na parte mais alta e sobre o amarelo-limão. Ou seja, sobre o ponto que já tinha mais luminosidade. Você pode colocar até um brilho e deixar, ou seja, um excessozinho de branco. Fica bem a seu critério. Ou então, você pode deixar ele sem brilho nenhum, somente com a luminosidade. Agora, para as laterais e o encontro entre esse ovo que estamos pintando e os outros dois, a gente vai pegar uma porção de vermelho tomate e fazendo que um contorno para as regiões mais altas e para a parte de baixo uma sombra mais puxadinha. Vamos esfumaçando uma porção desse vermelho, deixando uma sombra. Olha só, tá vendo? A gente vai colocando e vai deixando uma sombra. Eu sei que é bem suave, mas não coloque tons muito agressivos aí não, não precisa. Vamos colocar do vermelho, laranja ao amarelo e o branco, né? Consequentemente, o branco também está aí. Pra gente fazer uma certa sombra e chegar a um ponto de luminosidade. Eu não vou enfeitar esse ovinho, vou deixar ele nessa tonalidade mesmo. Você pode puxar esse vermelho mais longo, se você quiser, deixar esse ovinho com, assim, um tom mais escuro. E você pode deixar ele bem curtinho. Só mais um contorno e uma sombra para esses ovinhos que estão aí embaixo. Fica bem ao seu gosto. Feito isso, nós vamos começar a pintar o outro ovo. Para esse aí, eu vou começar pintando ele com branco, vou encher ele todo de branco. Não vou me importar com esses risquinhos que tem aí em cima, essas fitinhas. E não se preocupe, porque o branco não vai sumir seu risquinho. Na hora que você passar para o seu tecido, você passa assim o carbono bem marcado, bem forte, que quando você pintar o seu ovo todo de branco, caso você queira pintar ele nesse tom, vai aparecer o risquinho, ele não vai sumir. Primeiro, eu vou me preocupar com os contornos, lembra? Tinta só de um lado do pincel. Essa tinta voltada para o lado de fora, onde eu quero fazer o meu contorno bem feitinho. Vou fazer todo esse contorno, uma vez que eu quero pintar o meu ovinho todo de branco. E posso pegar até um pincel maior para encher o centro desse ovo, para ser mais rápido a minha pintura, não é? A gente com um pincel maior, a gente pinta mais rápido. Olha só, fiz todo o contorno. Agora, com esse pincelzinho aí 14, inteiro, maiorzinho ele, eu vou pegar a tinta e vou pintando todo esse meio que sobrou, que faltou para encher de tinta. Pegue uma boa quantidade de tinta, procure não deixar espaços vazios, nessa hora a gente precisa que esteja bem preenchido todo esse espaço do ovinho.
Então, vamos lá, vamos passar o pincel esticando bem a tinta e tendo cuidado para não ficar espaço sem tinta. Vou fazer uma sombra. Essa sombra eu vou estar usando o preto. Pegue aí o seu pincel número 6 ou seu pincel número 4, para você estar colocando esse preto. Cuidado para não borrar o que você já pintou, o que você ainda vai pintar. Eu gosto de ter um certo cuidado com isso aí. Não gosto de deixar o meu desenho assim todo borrado, não. Às vezes acontece, ter um borrãozinho, mas é bom a gente evitar, tá bem? Olha só, vou passando o preto por toda essa região aí embaixo, na separação de um ovo do outro. O ovo que está atrás desse, você não precisa colocar sombra. Você coloca sombra no que está por trás. Esse que estamos pintando agora, que está na frente, não precisa levar sombra no encontro dos dois. Mas esse outro que ainda vai ser pintado, ele está em cima desse primeiro. Então, a gente coloca uma sombra, fazendo uma separação e mostrando que essa luminosidade está vindo desse lado. Fica bem evidente de onde vem a nossa luminosidade nesse momento, quando a gente coloca esse tipo de sombra. Até porque a luminosidade poderia estar vindo de qualquer lugar, até da parte de trás. Olhe só os pontos que eu determinei como pontos de sombra. Essa região aí eu vou marcar um pouquinho, levemente, só para arredondar. Dá uma ideia de esfericidade, de esfera, não é? Para esse ovinho. E o centro eu vou deixar assim bem clarinho. Olha só os nossos risquinhos, eles ainda estão todos aparecendo. Eu vou acender um pouquinho mais com lápis para você ver melhor aí na sua casa. Mas eles não sumiram, eu só estou vendo muito bem. Você passando o seu risquinho aí no seu tecido com carbono, passando ele assim bem forte, ele também não vai sumir, vai ficar igual esse aqui. Agora, com o pincel número 4 ou 6, aquele que você se sentir mais à vontade, eu sugiro que pegue o número 4, eu vou começar a fazer, olha, um contorno, vou usar de início o azul turquesa. Lembrando que você pode estar decorando os seus ovinhos bem a seu critério, do jeito que você tiver vontade. Eu vou fazer como uma fita na tonalidade azul, um azul clarinho, porque eu estou passando ele em cima desse branco. E esse branco está úmido, está bem úmido, eu acabei de encher o meu ovinho. Então, esse azul, ele vai ficar suave, é a minha intenção. Eu quero fazer uma pintura assim, de uma fita bem suave em cima desse ovinho. Vou me preocupar com esse contorno, tentar fazer ele o melhor que eu conseguir. Vou esfumaçar para o centro dessa fita, uma porção de azul. E assim vou deixando. Agora, essa outra, eu vou fazer com o amarelo-limão. Ficará bem suave, uma vez que o amarelo-limão, ele é um tanto transparente e colocado em cima desse branco, ele vai dar um amarelo bem suave. Vou me preocupar, do mesmo jeito do outro, de início com o contorno. Olha só. Vou esfumaçando essa tinta para dentro, para a parte de dentro dessa fitinha amarela. Você veja que ainda fica aparecendo o risquinho que eu coloquei aí, mas é porque eu passei o grafite novamente. Se você não tivesse usado, se você não usar aí o grafite na sua casa, vai que sumir, quando você colocar o amarelo, vai sumindo ele, vai ficar mais apagado, tá? O meu vai ficar um pouquinho mais acesinho, por conta do risco de grafite que eu passei em cima do branco. A ideia é deixar assim bem suave, deixar esse amarelo bem suave, igual deixei o azul. E eu vou colocar essa outra fitinha com o azul novamente. Você poderia estar colocando aí o vermelho, você poderia estar colocando um rosa, um laranja, a cor que você quiser. A gente pode obter essas cores através de misturas. Mas eu ainda vou falar de misturas de tintas com vocês. Depois a gente vai ter vídeos falando sobre isso. Olha só, uma pequena porção de tinta azul, só de um lado do pincel. Vou fazendo esse contorno
puxando essa tinta para cima do branco, esfumaçando ela, para ela ficar bem suave. A minha ideia é ter uma fita numa tonalidade azul bem clarinha. Isso aí é muito bom para você estar treinando preenchimento de espaço. Você está buscando fazer um contorno bem feitinho. Na pintura, quando a gente faz o contorno bem feitinho, fica bonito. Quando fica um contorno todo borrado, fica estranho, não fica muito bom. Então, feito isso, você pode decorar essas fitinhas como você quiser, se você quiser. Se você não quiser, você pode estar deixando dessa forma. Tô só arrumando um pouquinho essa parte aí em cima, que estava muito clarinha. E vou também melhorar esse contorninho aí em volta. Quanto mais azul você colocar, mais escuro ficará a sua fitinha. Veja que esse espaço aí, eu fui arrumar ele, já ficou um toquezinho mais escuro, tá vendo? Agora, eu vou passar um pouco mais de branco por essa parte aí. Será como uma luminosidade. Eu sei que eu já pintei com branco, mas não se preocupe. Você, quando coloca assim, principalmente quando a tinta já está mais sequinha, o branco segura melhor e aparece melhor. Você pode estar colocando esse branco também em cima das fitinhas, no espaço de maior luminosidade. Observe que eu estou melhorando o meu contorno com esse branco, aí por essa região. E tome cuidado para não cobrir a parte que colocamos sombra do branco que pintamos como base, tá bem? Agora, eu vou com o cabo do pincel, colocando uns pinguinhos de tinta em cima da minha fitinha, só para decorar um pouquinho. Fica bem a seu critério, se você vai querer colocar ou não. Eu vou colocar na minha fitinha azul e vou colocar também na amarela. Limpe bem o cabinho do seu pincel. Vamos pegar o amarelo limão e vamos sair colocando para ele também. Veja que fica mais apagadinho, mas você coloca que vai aparecer sim. Coloque quantas e por onde você quiser. Se você quiser colocá-las mais juntinhas, colocar uma maior quantidade, fica bem a seu critério. Se você quiser, você pode estar colocando assim mais afastadas. Terminada a pintura desse ovinho, vamos seguir para o próximo, nosso terceiro e último ovinho. Você pode estar fazendo misturinhas para conseguir a cor que você quiser. No entanto, estou sugerindo essas cores, mas você não precisa fazer necessariamente elas. Olha só, eu vou fazer agora uma misturinha usando o branco. Peguei aí 5 boas porções de branco, o ovinho ele é grande, para uma porção de vermelho tomate, lembra? Mas você pode estar usando o vermelho que você tiver na sua casa, não esqueça disso. Você tendo um azul, um vermelho, um amarelo, não importa se ele é o amarelo ouro, o amarelo limão, o amarelo que você tiver, o vermelho que você tiver, faça. Se você tiver tons, por exemplo, eu quero um rosa. Se você já tem um rosa pronto, use ele. O meu objetivo para esse rosa é um rosa bem clarinho. Veja que esse que eu consegui, ainda achei ele um pouco escuro. Então, coloquei mais 2 porções de branco e estou misturando tudo isso. Em resumo, foram 7 porções de branco para uma de vermelho. Misturei tudo isso. É bom nessa hora, quando a gente faz uma misturinha assim, se a tinta tiver um pouquinho durinha, a gente coloca 1 ou 2 gotinhas de água, pouquinha mesmo, tá? Não coloque demais. Quando eu coloco uma gotinha de água, é 1 gotinha mesmo. E agora, com essa misturinha, eu vou encher todo o meu ovinho. As partes de fora, como sempre, vou pegar a tinta só de um lado do pincel, vou colocando essa tinta para o lado de fora do meu contorno, onde eu quero fazer ele bem feitinho, tá vendo? Vou enchendo tudo isso com tranquilidade, devagar, não tenha pressa na hora de fazer seu contorninho, para que ele fique o melhor possível. A parte central você pinta bem à vontade. Agora, eu tô pegando mais branco, o branco puro dessa vez, e estou espalhando aí nessa região mais alta
onde eu quero luminosidade. Com o que você tem que se preocupar nessa hora? Você deixa essa parte assim central mais branco, mais concentração de branco, e conforme você se afasta da parte central, você emenda bem essa tonalidade, você deixa ela bem esfumaçada, para ficar com o centro mais claro e o em volta perdendo o tom do branco. Tá vendo? Essa parte aí mais central ficou bastante branco, e conforme eu vou descendo, indo para as laterais, esse branco vai sumindo em cima desse rosa que nós fizemos. Esse é o objetivo, deixar ele assim bem suave. Vou passar uma porção de vermelho aí embaixo, nosso vermelho tomate, vermelho puro, para deixar uma sombra. Observe onde eu estou passando esse vermelho. Vou colocando ele, vou esfumaçando para cima e para as laterais, para que ele vá sumindo, deixar a parte próxima ao chão escura e conforme se afasta desse chão ficando mais clarinha. Vou acender aqueles círculos que nós havíamos desenhado. Se você passou bem o seu carbono, ele não vai sumir, tá? Você ainda vai conseguir enxergar eles. Você pode pegar o pincel número 0 e fazer um contorno com vermelho. Veja só, eu vou fazer com o pincel número 0 e depois eu vou fazer com o pincel número 4. Aí, eu tô usando o pincel número 0, fazendo um contorninho grosseiro. Agora, eu vou pegar um pincelzinho número 4 e vou esfumaçar a parte de dentro desse contorno, para deixar sombreado. Tá vendo? Ou seja, você pode estar pegando seu pincel número 0, fazendo esse contorninho assim grosseiro, não faça ele bem fininho, não. Faça ele meio grosseiro, porque você lembra, a gente depois vai esfumaçar ele um pouquinho para a parte de dentro. Deixa a parte de fora bem feitinha. A parte de dentro não se preocupe muito, porque a gente vai trabalhar ela, vai puxar um pouquinho essa tinta para o lado de dentro. Tá vendo? Preocupe-se em arrumar a parte de fora. E dentro, olha, você vai com o pincel bem devagarzinho, puxando um pouquinho essa tinta para espalhar para a região central desse círculo que você tem aí desenhado. Você pode estar fazendo diretamente com o pincel número 4, esse círculozinho também fica bom. Olha só, melhorei aí o contorno. Agora, veja só, peguei tinta só de um lado do pincel, número 4, coloquei essa tinta pro lado de fora, onde eu quero fazer o contorno bem feito, olha. E vou fazendo o contorno do mesmo jeito que a gente vai fazendo quando vai preencher um espaço. Tendo o cuidado de deixar a parte de fora bem arrumadinha. Você percebeu que a tinta já fica um tanto esfumaçada pro lado de dentro? Essa é outra forma que você pode estar fazendo esse círculozinho aí, olha. Tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora. Você faz todo o seu contorno, tentando deixar ele o mais certinho possível e esfumaça um pouquinho para a parte de dentro. Eu vou colocar uma luminosidadezinha, um pouquinho de branco dentro de cada um, na parte mais alta. Olha só, essa parte de cima, tá vendo? A parte de baixo eu vou deixar mais escurinho mesmo. Dessa forma, eu decorei meus ovinhos, mas você pode estar decorando os seus da forma que você quiser e nos tons que você quiser. Lembre-se que isso aqui é um treino para você fazer em casa. Você pode estar usando as cores que tiver e fazer os formatos que você quiser aí. Agora, para essas rochinhas, eu vou enchê-las toda com preto. Vou ter aquele cuidado de fazer o contorno com a tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora, aquela mesma história. Vou encher tudo isso, vou esfumaçar um pouquinho mais a parte de baixo, tá vendo? Em cima e nas laterais, você deixa o contorno bem feito. A parte de baixo, você pode estar fazendo isso, esfumaçando um pouquinho. Agora, com tinta só de um lado do pincel, eu vou
fazer o contorninho, vou manchar um pouquinho essas rochinhas. E são manchas mesmo, que umas batidinhas, algo assim bem solto. Olha só, saí manchando, deixando umas luminosidades, umas luzes para essas minhas rochinhas. E elas vão aparecendo. É uma das rochinhas mais simples que temos de pintar. Claro que uma rocha mais decorada, mais voltada para o real, levaria até bastante cores e detalhes. No caso dessas, são muito boas para a gente usar em desenho infantil e até em alguns arranjos mais simples. Olha só, se você tiver dificuldade em pintar as duas de uma só vez, se achar que vai se perder, você pode encher uma, trabalhar ela com o branco, deixar tudo certinho para depois fazer a outra. Veja só, fiz a parte de trás, enchi toda com preto, coloquei o branco e agora eu vou trabalhar essa outra. Vou encher ela também, todinha com preto. A parte de baixo, lembre sempre de esfumaçar um pouquinho, a de cima não. E agora eu venho com o branco, fazendo aqueles contorninhos, aquelas batidinhas, enfim. Você vai colocar quanto branco você quiser. Se ao acaso você achar que colocou branco demais, você pode vir com um pouquinho de preto, corrigindo isso aí, tá bem? Não tenha medo de fazer sua pintura. Olha só, vou colocar um pouco de branco a mais. Saí colocando, me empolguei, coloquei muito branco. Não era assim que eu queria. Vou colocar um pouco mais ainda por aí. E agora, o que é que você vai fazer se a sua rochinha ficou muito branca? Veja que eu pego um pouquinho de preto, saio colocando em alguns lugares e ela vai ficando mais escurinha, vai ficando mais a gosto. Se você quiser ela mais escura, coloque mais preto. Se não quiser, você coloca só mais uns toquezinhos e pronto. Assim ela ficará e assim ficará as nossas rochas. Terminadas nossas rochas, eu vou fazer mais uma misturinha. Lembre-se que nós não temos um verde. Todo verde que a gente for usar, a gente faz mistura dessas tintas. Eu peguei uma porção de amarelo para uma porção de azul, amarelo-limão e 2 porções de azul turquesa. Veja que ele não fica escuro, ele fica um verde um tanto acinzentado. Se você quiser ele mais escuro, pega uma pequena porção de preto e mistura aí. Olha só. Vou misturar o preto e agora sim ele vai ficar um verde bem mais bonito. Eu particularmente gosto mais assim, mais escuro. Um bom verde para a gente fazer as nossas folhagens. Se você quiser, você pode estar colocando 1 ou 2 gotinhas de água. Você viu que a minha tinta está realmente só de um lado do pincel, não é isso? E essa tinta, olha, eu vou colocando, encostando o pincel no meu tecido, vou puxando. Puxando e quando chega lá no final, eu levanto o meu pincel. Dê preferência aí puxando e levantar bem rápido, para que ele fique mais fininho. E olha quantos eu estou colocando. E vou colocar também puxando para cima desse ovinho. Aí você diz, nossa, mas esse em cima do ovinho ficou mais enlarguecido, ficou diferente dos outros. Por quê? Porque o nosso ovinho, ele está bem úmido e ele já tem um acúmulo de tinta. Tem muita porção de tinta, porções de tinta aí, não é? E esse outro lado que eu estou passando o pincel, o lado de fora, o tecido ainda está livre. Então, ele prende mais, ele segura menos a tinta e ele nos permite ter um risquinho assim mais fininho. Mas não quer dizer que vai ficar ruim. Olha só por onde eu fiz esses risquinhos. Por todas essas regiões. Agora, eu peguei um pouquinho de branco. Você pode estar pegando o amarelo-limão. Você pode estar misturando esse branco com uma porção de amarelo. E vou puxar com umas luminosidades em cima desses risquinhos, que são essas folhagens mais alongadas.
E você vai puxar do mesmo jeito que puxou o verde, tá bem? Puxe quanto e onde você quiser. E dessa forma, gente, vai ficar o nosso desenho para hoje. Eu espero que tenha sido útil para você que está começando. Se você fizer e não ficar tão bom quanto você gostaria, repita, não desista. Quanto mais a gente pinta, mais a gente ganha intimidade com o nosso pincel, como utilizar, a gente vai se entendendo melhor com os tecidos, com as tintas, vai ficando mais fácil. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que seja útil. Beijos e até um próximo. Tchau!